Você aparece pra gente? Por favor. Good. Thank you. Bom dia a todos. Bom dia. Bom revê-los. Dia ensolarado lá fora. Bom dia, Paulo, a Nádia, todo mundo que está aí assistindo pela internet. Hoje a nossa reunião é em português. Como todo segundo domingo do mês, nós fazemos a nossa reunião em português. É bom para manter o português fresco na cabeça. Those who may be watching in English, we apologize, but today is in Portuguese. Maybe it's a good opportunity for you to watch some of the lectures on demand in our YouTube channel. Seguindo adiante, hoje é o segundo domingo do mês, onde nós estamos estudando sobre o Evangelho, sobre o Novo Testamento. E hoje tem um assunto muito interessante, onde a gente vai perceber que Jesus foi o primeiro feminista que apareceu na face da Terra. Mas eu não vou antecipar a história, porque é a história da Denise hoje que vai dar palestra para nós. Então, antes da nossa palestra, nós vamos ter a nossa querida Raquel fazendo a leitura inicial, a prece, e aí então nós vamos para a lecture Jesus e as Mulheres, complementando o nosso estudo do Evangelho. Raquel, por favor. Bom dia. Hoje eu vou ler do livro Para Viver Bem, A Amizade é um Presente da Vida. Precisamos ter e ser amigos. Amigos não é só aquele que concorda com tudo o que o outro faz ou pensa. O verdadeiro companheiro é sincero em todos os momentos. Quando amigos com acerto, alegra-se conosco e exalta nossos gestos. Mas quando persistimos no erro, mesmo após seus conselhos, nos chama à razão e demonstra claramente a sua opinião contrária. Tudo isso, é claro, sempre em clima de respeito e harmonia. Amigo é aquele que não fica esperando lealdade dos outros quando erra de forma consciente. Então vamos agora fechar os nossos olhos e elevar nosso pensamento a Deus e agradecer a oportunidade de estarmos aqui presentes, reunidos, para mais um ensinamento de Jesus. Pedimos a Ele e a espiritualidade amiga aqui presente que abra nossa mente e o nosso coração para a palestra que a Denise nos trará, para que possamos absorver o máximo possível. Pedimos também que abençoe-a para clarear a sua mente, para que possa transmitir tudo aquilo que aprendeu enquanto estava preparando essa palestra para nós. Que abençoe aos nossos amigos que não puderam comparecer e a todos aqueles que estão assistindo online. Obrigada, graças a Deus. A caixinha de lenço? Todo mundo sabe. Então, bom dia. Muito feliz de estar aqui hoje com vocês, falando desse tema, Dia Internacional da Mulher. Então, parabéns a todas as mulheres presentes aqui e online também. Então, a gente faz o planejamento das nossas palestras no início do ano e quando calhou de eu estar justamente nesse dia, eu digo, não tem como não falar de Jesus e as mulheres, né? Então, coincide também do nosso tema esse mês ser o Novo Testamento. E aí eu queria falar rapidamente, deixa eu só colocar o meu roteiro aqui. Rapidamente um pouquinho desse livro, né, da Bíblia, que é um livro tão importante para nós espíritas também. O Novo Testamento, ele fala justamente depois do período que Cristo veio à Terra. É composto de 27 livros, sendo que desses 27, 13 são as cartas de Paulo e também o principal são os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um dentro da sua singularidade contando a história de Cristo na Terra. Então que a gente possa ver nesse momento a oportunidade que é você ler por si só essa história. Uma história que traz, além dos encontros com as mulheres, lições valiosíssimas para todos nós. Afinal de contas, o mestre, quando veio até aqui, ele mais do que falou, ele exemplificou
todas as ações que ele buscava despertar dentro de cada um daqueles que simpatizaram com a sua causa, com o Evangelho, com todo o conceito do que era verdadeiramente o reino de Deus. E já no Novo Testamento ele já fala do Consolador, o prometido, que é o nosso Espiritismo, a questão da reencarnação, e aí ele traz pra gente o Evangelho segundo o Espiritismo. Na verdade, as 5 obras básicas: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênese e também o Céu e o Inferno. Então, quando ele traz pra gente, através dessa visão espírita dele, o Evangelho, ele trouxe uma forma onde os espíritos puderam ajudar com que nós pudéssemos entender mais desses encontros, dessas lições. Na época que Jesus veio, ele teve que usar uma linguagem ainda muito ligada à necessidade da mentalidade da época. Ele não podia falar de uma forma muito direta, porque ele não seria entendido ainda dentro daquela sociedade cheia de conceitos, cheia de ritualísticos. Ele precisava fazer com que a população da época entendesse, mas também precisava passar o que ele queria que nós entendêssemos. Então, seria muito importante que a gente faça essas leituras, que a gente use esses exemplos, esses relatos que nos foram passados. Imagina a oportunidade que é para a gente que estamos aqui, tendo a oportunidade de ter encarnação, a gente tem todo esse conteúdo à nossa disposição, online, livros, tudo isso. Então, que a gente possa buscar sempre estar lendo esses livros. Toda a minha palestra foi baseada no Gospel, na Bíblia, e também nos livros Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, Psicografia de Chico Xavier, e Jesus no Lar, também o mesmo Espírito de Chico Xavier. Então, vamos começar os nossos encontros de Jesus com essas mulheres, né? Jesus, na sua passagem pela Terra, ele fez vários milagres em muitos homens e mulheres também, mas as mulheres foram aquelas que se sentiam mais tocadas. A maioria daqueles que receberam essas bênçãos de Jesus, as mulheres são aquelas que se mostram mais fiéis e mais tocadas pelas suas palavras, e aquelas que o seguiram até o final da sua jornada aqui. O cristianismo primitivo, como o Marcos estava falando aqui no começo, ele é o primeiro movimento onde ele dá o mesmo status de igualdade entre homens e mulheres. A gente tem que lembrar que na época de Jesus ainda existia uma crença muito forte na mulher ligada à busca da existência do mal, ainda ligado à mulher. Aquele conceito da Eva que fraquejou e que foi através dessa fraqueza que o mal começou a se instalar sobre a terra. E isso fez com que essa sociedade patriarcalista da época criasse muitas condições para manter a mulher de uma forma subalterna, né? E essas mulheres foram aquelas que permaneceram lá de Jesus até o momento que ele foi até a cruz, né? O preconceito na época contra a mulher era muito cruel. As mulheres não era permitido estudar os conceitos religiosos da época, elas não eram permitidas ler a Torá. Os mestres e os templos eram para os homens, as mulheres não podiam sequer chegar a entrar nos templos, precisavam ficar do lado de fora porque eram consideradas impuras, né? Se alguma delas precisasse ir à justiça para se defender de alguma coisa, elas não podiam falar por si só, precisaria ter 2 homens que falassem por ela. Caso ela não possuísse isso, automaticamente ela era considerada culpada, porque já se falava que tudo que saía da boca de uma mulher não era crível, não era verdadeiro. Então, você como mulher dentro dessa sociedade, era realmente muito difícil você conseguir se expressar. E a religião na época também era uma coisa muito condicionada, não existia um questionamento, né? Ele tinha que absorver aquilo que era a tradição da família. As mulheres não podiam questionar e trazer as suas considerações, acrescentar aquilo que elas acreditavam. Elas simplesmente tinham que escutar. E eu acho que essa característica delas terem que escutar foi o que mais beneficiou a elas no momento desses encontros com Cristo. Acho que já acostumadas a escutar, no momento que elas escutaram a palavra dele, aquilo as tocou profundamente, porque aquilo trouxe o sentido que elas procuravam, não é verdade? E aí vamos à primeira mulher, que que acho que é a figura mais importante dentro do catolicismo,
e uma das figuras mais importantes, com certeza, da presença de Jesus durante sua encarnação. Maria de Nazaré, eu lembro que quando eu era pequena, que se falava dela, a primeira imagem que veio na minha cabeça era resignação. Uma mulher que aceitou aquilo que foi passado como uma missão divina e seguiu até o fim ao lado do seu filho. Mas quando comecei a estudar o Espiritismo e comecei a conhecer um pouco mais, sempre ficava uma dúvida dentro de mim. Assim, a gente sabe que a ninguém é dado uma missão maior do que se possa cumprir. Então eu pensava, essa mulher deve ter muito mais. Porque para você vir com o planejamento de ser a mãe do Cristo, esse espírito está preparado, ele está dentro daquilo, mas ainda ficava naquela mesma questão da Bíblia, que foi escrita por homens e que passava um pouco dessa ideia de uma mãe que não compreendia a missão do filho. Acho que muita gente olhava para a relação de Maria e Jesus como, ele é meu filho, eu amo, mas eu não entendo bem o que ele está falando. E eu, como espírita, sabia que essa relação não podia, ela sabia. Ela podia não ter compreendido a totalidade, como muitos de nós até hoje não compreendemos, e como muitos dos apóstolos que conviveram com ele e que também eram espíritos que vieram nessa missão, também não compreenderam. Mas ela, acima de tudo, o amou incondicionalmente. Não é verdade? E ela continuou lá, firme e forte ao lado do seu filho até o fim. E aí eu queria ver a primeira passagem, né? Quando ela encontra o anjo e a ela é comunicado que ela vai fazer, que ela receberá o Filho de Cristo. E a passagem é em Lucas, capítulo 1, versículo de 34 a 38. E ele fala, né? O anjo Gabriel fala, não, Maria disse ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? No momento que ele fala que ela vai se permanecer casta e irá gerar o Filho de Deus. E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Quando você vê essa passagem, o anjo já passa para ela a ideia de que Isabel, sua prima, ela trará o precursor, João, que vai fazer. Então é o velho trazendo para o novo. A prima dela, que já é considerada estéril, já com 40 anos, estava grávida, e ela iria trazer esse Cristo. E imagine você como uma virgem naquela época, onde a sociedade matava, e como alguns lugares até hoje, apedrejamento. É o castigo dado àquela que comete o adultério ou tem uma relação antes do casamento. E ela se coloca disposta a aceitar aquela missão. Imagine todos os meios, os receios de escutar. Fora que na época, por mais que não houvesse, como posso dizer, um estudo psiquiátrico, por assim dizer, mas ela escutou a voz de um anjo, isso não é normal, isso não é uma coisa corriqueira, as pessoas não viam anjos. E aparece um anjo na sua casa, você conversa e você abraça aquela missão, você abre seu coração e aceita. É um momento muito forte, e ali ela já mostra a força e que ela estava disposta, assim, a ser um instrumento de Deus. Um dos outros momentos que eu acho muito importante dessa relação, além do momento de ser mãe, de cuidar dele, é essa passagem que muitos olham como sendo um momento onde Jesus renega a sua família. E aí a gente vê, são fragmentos, né, de Marcos e Mateus, onde falam para Jesus, olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu dizendo, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, ele fala, eis aqui, lhes disse, minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. E muitos olham para essa passagem como sendo esse momento onde Jesus renuncia à família. E jamais ele faria isso, porque onde ele semeia o amor, ele não vai semear. Ele sempre falou, honra teu pai e tua mãe. Ele sempre pregou o quão é importante essa relação com a família.
Então, por que ele faria isso? Porque Jesus sempre olhava para cada momento qual é o melhor aprendizado que essas pessoas podem tirar daqui. Cada momento daquele era uma oportunidade. E oportunidades que eles sabiam que eram únicas. Ele sabia que a sua passagem era rápida. Ele sabia que ele não podia perder tempo. Então, mais importante naquele momento era passar essa mensagem, que é a mensagem do amor universal. A mensagem de que o amor espiritual está acima dos laços sanguíneos. E essa mensagem, para muitas pessoas, não foi compreendida na época. Passou realmente, e até hoje, muitos questionam, né, essa passagem dele, e não tinha realmente o porquê, porque ele sempre foi amor. Em nenhum momento ele fala que não se respeita o pai e a mãe. Ele apenas fala que ali também estão seus irmãos e sua mãe e a sua família ligada espiritualmente. E a última passagem que eu selecionei de Maria, que é uma das mais, acho que das mais emocionantes, quando ela está acompanhando o Calvário, e aí Jesus sendo crucificado. Imagine a dor dessa mãe, vendo seu filho na cruz, em um sofrimento profundo, ela se questionando, na verdade, com certeza, o meu filho só fez coisas boas. Imagine, hoje em dia, até hoje em dia a psicologia fala, a dor mais profunda é a perda de um filho, seja para pais ou para mães. É uma das dores mais profundas que uma pessoa pode passar. Eu choro mesmo. Eu choro fazendo a palestra, eu choro na palestra. Então, mas imagine, porque eu não consigo, eu me remeto àquela cena. Eu sou daquela que eu tô no metrô, eu fui lendo Boa Nova no metrô, os povos olhavam assim pra mim, o que é isso? Porque eu vou às lágrimas. Porque eu realmente me remeto à situação que foi vivida. Ela olhando para Cristo na cruz, muitos só viam o quê? O que os apóstolos viram. Eu não posso, os apóstolos não ficaram ao lado dele. Por quê? Porque eu não aguento passar por esse sofrimento que ele está passando. Eu não aguento estar naquela cruz. Eu não aguento. E aquela mãe olha para o seu filho e com certeza na cabeça dela vinha: o meu filho só fez o bem, o meu filho só semeou amor, o meu filho curou os cegos, o meu filho curou os leprosos, o meu filho... E é assim que ele termina. E ali é um momento de dor para ela, porque ela sabe que existe um plano maior. Ali do lado tem a espiritualidade auxiliando e ela sabe daquilo. Mas mesmo assim, um espetáculo daquele, ninguém gostaria de ver aos olhos, muito menos a mãe vendo o seu filho. E João, que é o único que fica ao lado, que é o único que acompanha lá na frente do Calvário de Cristo, ao lado de Maria, está ao lado dela, também sentindo aquela dor. E Jesus, mesmo dentro do seu sofrimento, olha para sua mãe e aí fala: ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Então imagine, aí, quando você vê a outra passagem, onde ele fala: aqui estão minha mãe e meus irmãos, ele está fazendo a mesma coisa, a mesma lição, só que de uma outra forma. Vocês estão ligados espiritualmente. Eu tenho que partir, mas você vai continuar sendo uma mãe. Porque aqui tem teus filhos. Todos aqueles que estão aqui sofrendo são teus filhos. João, aquele, abraça ela como tua mãe. Dá o carinho a ela como se ela fosse a tua mãe. Então é um momento muito forte, onde Jesus, se despedindo de sua estada na terra, passa esse consolo para sua mãe e para o seu apóstolo querido, que era João. Então Maria, ela traz esse legado para a gente. Acho que para todas as mães ela traz esse exemplo de aceitação. Quantas mães hoje em dia não perdem seus filhos, não só porque morrem, mas perdem seus filhos para vícios, perdem seus filhos para o mundo material. E esses filhos vão continuar sendo no seu coração. E ela traz pra gente esse amor de aceitação. Esse amor onde você nem sempre vai ter do seu filho ou daqueles que a cercam vamos dizer, um entendimento completo. Às vezes você vai amar e as pessoas vão ter as suas próprias escolhas, vão seguir os seus caminhos. E você faz parte do seu amor aceitar. Às vezes até que algumas pessoas vão para longe. Às vezes a gente, como brasileira, quer muitos filhos perto. É engraçado que uma amiga minha falando que quando a mãe dela foi deixar ela foi fazer intercâmbio numa escola na Inglaterra, e a mãe foi falar com o príncipe da escola, não sei o que, ela tinha 16 anos.
E aí ele falou, você tem certeza? Você, mãe solteira, você só tem essa filha. Você tem certeza que você vai deixar ela aqui? Não tenho, ela é uma pessoa madura, eu confio nela. Não, mas é porque você é brasileira. A pior mãe, a mãe mais grudenta, que menos deixa o filho sair é brasileira. Aí ela olhou, mais do que as italianas, mais do que as judias, mais do que elas. As brasileiras são as que me dão mais trabalho, porque deixam o filho e depois elas ligam. Sim, mas tem certeza? Olha, porque eu liguei pra ele, ele disse isso, mas ele pode não... A gente não tem função de estar bichando a vida do seu filho. A mãe brasileira tem muito disso. Ela quer cercar o filho, ela quer impedir. Eu acho que é uma coisa cultural. E o bom tá fazendo a palestra de português é passar isso, porque você libertar é aquele velho ditado. Todos falam, você não cria o filho para si, você cria o filho para o mundo. Que foi o que Maria fez. Mas não é fácil. Porque quando seu filho falha, volta para você. Você sente um pouco aquela frustração, como se a culpa fosse sua. Mas somos, acima de sermos mães e filhas, somos espíritos crescendo, evoluindo, cada um dentro do seu caminho, dentro da sua necessidade. Então vamos falar de um segundo encontro muito importante, que é o encontro com a samaritana. Esse encontro, realmente Jesus, ele quebra com todos os paradigmas possíveis. Nesse encontro ele realmente se mostra a que veio. Então vamos ler a passagem, né? E veio uma mulher da Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que o diz, quem é o que te diz, dá-me de beber, te pedirias, e ele te daria água viva. Quando Jesus fala isso, ele já desperta a curiosidade dela. Água viva? Nunca ouvi falar dessa água. Ali ele já quebra, judeu e samaritano já viviam, era uma área de muitos conflitos religiosos. Os judeus, ao mesmo tempo que os judeus falavam que as preces fora de Jerusalém não eram ouvidas por Deus, eles não permitiam a entrada de samaritanos porque eram considerados como uma raça inferior. Os samaritanos, por sua vez, construíam o seu próprio templo e aí falavam que só as preces do seu templo é que eram ouvidas por Deus. Então eles viviam realmente já numa guerra religiosa. E aí ele vai despertar a curiosidade dela e da água viva. Quando você olha isso, você pensa, se eu encontrar o acaso, não existe acaso. Eu não acredito no acaso, realmente. E ele sabia que essa mulher estava preparada. E ela estava sedenta dessa água viva que ela nem sabia ainda que existia. E disse a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se faria nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Então ele já começa a falar dessa água, que é o conhecimento espiritual, que nos leva ao verdadeiro reino de Deus, mas ela ainda está ligada à água material. Ela ainda pensa numa sensação física de sede. E aí Jesus continua. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vos dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então, quando ele fala isso, ele na verdade quer demonstrar a ela que ele tem o conhecimento de tudo. Ele não fala dessa questão do marido como uma mera informação. Não. Ali ele está mostrando a água viva é o conhecimento de tudo. Eu tenho esse conhecimento. Eu sei o que se passa dentro do teu coração. Eu sei a angústia que tu vives. Eu sei qual é a água que tu precisas beber para que essa sede passe. E aí ela
vai e começa a perceber que é dessa água que ele fala quando ela traz ele para falar da adoração. Quando ele traz ele para falar de Jerusalém e do problema com a Samaria. E aí Jesus fala: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora, é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus fala: eu sou, eu que falo contigo. É a primeira vez que Jesus se assume como Messias. É nesse encontro com a samaritana que ele fala. E é nesse momento que os apóstolos estão chegando. E aí é quando os apóstolos escutam que ele falou que ele era o Messias. Ele até então não havia se anunciado como tal. E aí vocês veem, quando ele fala a questão do templo, ele desmistifica completamente. Eu tirei exatamente o que estava na Bíblia, porque já tem no gospel, a espiritualidade já coloca exatamente os pontos, mas é importante saber quando ele fala a salvação vem dos judeus, é porque ele é judeu e ele é o Messias. É isso que ele quer trazer, é esse conceito. Então, você vê um encontro que poderia ser considerado banal, não, jamais. Ele encontra aquela mulher e ele sabe que dentro do coração dela tem a terra fértil para ele plantar a semente que ele precisa. Então a gente vê o quanto é importante essa sensibilidade feminina e o escutar. Porque apesar do choque, ela sabia que da mesma forma que não é conveniente para um homem ficar só com a mulher, para ela é ainda pior como mulher. Mas dentro dela a necessidade de conversar e de ter noção do que era aquela água viva era tão forte que ela precisava ficar. Ela não tinha como simplesmente, meu Deus, é um judeu falando comigo, eu não vou ficar. Não. O semblante, é como fala, né? O olhar hipnotizador do Cristo, acho que só isso. O semblante, a sede. Você vê uma energia daquela perto, eu não consigo nem imaginar a descrição que é. Né? E ela teve essa sensibilidade, porque muitos se assustavam. Às vezes, quando viam Jesus e o seu poder, muitos dos grandes e renomados homens da época tiveram medo. Nicodemos, dos estudiosos judeus, só fala que Nicodemos foi um dos únicos que teve coragem de conversar sós com Cristo. Os outros se assustavam com o seu poder, com a sua verdade, porque traz questionamentos interiores muito profundos, que muitos não estavam preparados ainda para acolher. E essa mulher teve acessibilidade e teve como aproveitar essa oportunidade. O outro caso, a mulher hemorrágica, né? Nessa passagem, acho que é de Lucas, né? Aí ela fala, né? E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Quando você vê essa passagem sobre a fé, você imagina: nossa, realmente ela tinha muita fé, ela conseguiu, ela se esforçou. E é isso, eu acho que essa é a principal mensagem que ele traz dessa passagem. O esforço. Quando ele fala são 12 anos, você passando 12 anos no mal, naquela doença, sabendo que na época as mulheres no período menstrual que tinham sangramento não podiam tocar,
porque elas eram consideradas impuras, contaminadas naquele período, então não podia tocar. São 12 anos onde ela sofria de não poder tocar em outras pessoas. Sabe o quanto toque é importante para a humanidade? O bebê, assim que nasce, o toque é o mais importante. É um dos sentidos mais importantes. O abraço, o afeto. Acho que a gente que mora longe do nosso país é aqueles momentos que dá mais saudade. É isso. É quando você não pode dar aquele abraço, dar aquele beijo. E ela passou 12 anos. Ela não só passou 12 anos doente. Ela gastou tudo que ela tinha. Ela procurou, ela trabalhou, ela investiu tudo que tinha para tentar buscar aquela cura. Então era algo que ela lutava para obter. Ela não fala que ela passou 12 anos doente apenas. Ela gastou tudo o que tinha, ela lutou, ela foi atrás por 12 anos. E veja ainda o pensamento dela. Ela sabia que ela era impura por ter o sangramento. Então ela sequer almejou tocar na pele do Cristo, porque ela não queria o contaminar. Ela também acreditava que ela contaminava. Ela pensou que tocaria só as vestes e ali ela teria a cura que ela tanto buscava, que ela tanto esperava. E aí ela consegue. E muitos olham para isso como a fé, até hoje, muitas vezes, essas questões de saúde, muitas pessoas que conseguem restabelecer a saúde em casos considerados graves, muitos olham isso como um privilégio, como se fosse uma questão simplesmente de que ele conseguiu porque Deus gosta mais dele, ou alguma coisa do tipo, quando não é isso. Existe uma batalha interior que é muito maior, que transcende a nossa questão física. A gente sabe que com o espírito temos o espírito, o perispírito e o nosso corpo material. E está tudo conectado. São nessas batalhas interiores que a gente adoece também, que a gente atrai essas doenças. Como é nessas batalhas que quando a gente vence, a gente também pode trazer e nos permitir essa cura. Jesus, ele traz isso pra gente. Ele traz através disso, ele em nenhum momento fala que foi ele que curou. Ele fala, tu mereceste, tua fé te salvou. Ele não fala, eu te salvei, eu te curei. Não, não foi. Não foi isso a mensagem que ele passou. Ele passa a mensagem onde ele realmente vê que foi a fé dela que a transformou e trouxe a sua saúde de volta. O próximo encontro, falar de Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, com quem ele tinha uma amizade, ele era amigo, diferentemente do caso da hemorrágica e do caso da samaritana, que foram encontros pontuais. Com Maria e Marta ele tinha vários encontros, porque ele sempre que estava fazendo as suas romarias, ele, se passasse pela cidade delas, ficava na casa, né? Então, e aí esse encontro que resolve se colocar na Bíblia, porque houveram outros encontros com ela. E aí todos, por muitos, falam, né? A questão de Marta trabalhar e Maria ficar só escutando Jesus. E aí eu peguei o trecho de Lucas, onde fala: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quando a gente olha esse diálogo, vê a diversidade de dons que temos, não é verdade? Porque quando você vê, a Marta, ela não só critica o fato da irmã, ela pede para que Jesus mande ela trabalhar. Ou seja, ela não só espera que seja uma atitude que ela acredita realmente que o que ela está fazendo é o mais importante. E aí é quando Jesus fala da questão de Maria. E aí muita gente fala que nesse diálogo tem muitas pessoas que interpretam como se você contemplar e escutar seria o mais importante, quando na verdade também não é isso. O Cristo, ele sempre trabalhou. Ele podia não ter, ele foi carpinteiro, assim como José, que foi o seu pai da Natália, que foi
o seu pai durante a encarnação, ele sempre se colocou à disposição de praticar, de fazer. Então, a atitude é importante, mas para isso você precisa se conhecer. Você precisa saber o que você realmente quer, qual é o seu verdadeiro objetivo. Para isso você precisa do conhecimento. Lutar ao esmo, fazer atividades ao esmo, acaba que não rende frutos. Você precisa, assim como Maria, aproveitar as oportunidades onde você pode aprender. Você pode olhar, todos nós temos pessoas ao nosso redor que nos traz lições valiosas. Entendeu? E que às vezes, na nossa pressa do dia a dia, a gente fica nessa ansiedade, onde a ansiedade você não está naquele momento presente. Você está sempre pensando no que vai ser no futuro e você deixa de viver o presente e de praticar. Então é muito importante ver nessa passagem que em nenhum momento ele critica o fato de Marta estar trabalhando. Ao contrário de Marta, que pede ele mandar a irmã parar de escutar, ele em nenhum momento fala, Marta, pare de trabalhar e venha me escutar também. Ele poderia ter falado assim. Não, ele não fala isso. Ele sabe que o que ela está fazendo também é importante, mas ele fala que cada um tem o livre-arbítrio e cada um vai estar numa fase pronto e disposto a fazer esse encontro consigo mesmo, essa busca pelo reino de Deus, essa busca pelo seu melhoramento. E essas duas irmãs, elas se complementam em suas características, a parte do estudo, a parte da contemplação, junto com a parte da ação, que é colocar essa caridade em prática. Dentro dos centros a gente sempre vê, fora da caridade não há salvação, e é necessário sim fazer ela no nosso dia a dia. Não apenas de forma material, mas às vezes é um ombro amigo, é escutar um amigo. Às vezes você está numa correria, não dá, vamos parar, porque para aquela pessoa pode ser importante, vamos tentar ter essa sensibilidade. E foi o que Maria teve, porque ela sabia que os encontros com Jesus não ocorreriam sempre. Ela sabia o quanto era importante aquele encontro. E aí eu queria falar de outra pessoa, que é Joana de Cusa, que também é mencionada na Bíblia. Numa parte de Lucas ele fala, né, que essas mulheres, várias mulheres financiavam a jornada do Cristo. E Joana de Cusa era uma delas. Ela era esposa de Cusa, que era um procurador de Herodes da época, que era um homem muito poderoso, muito ligado à política da época, tinha um cargo importante, vivia de festas, realmente muito ligado, muito materialista, e que não compreendia completamente os ensinamentos do Cristo. E ao contrário de Joana, que se sentiu tocada desde o início, que sempre tentava acompanhar o Cristo nas suas caminhadas. Então, no livro Boa Nova, a Bíblia não fala muito, mas no livro Boa Nova tem uma passagem que é muito importante, onde ela procura o Cristo dentro desse medo dela, porque ela fala, Cristo, eu acredito na tua palavra, eu sei que o reino de Deus é esse reino, da gente precisa se transformar, mas o meu marido não acredita. O meu marido, ele está ligado ao materialismo. Para ele reza para quem o convém, seja para os de Roma, seja para os de Jerusalém. E eu não aceito isso. Como faço? Porque já sei que o teu reino é que é o reino verdadeiro. Você não acha que eu devo impor isso dentro de casa? E aí ele fala, filha, você que tem que ter a paciência, né? E ele fala, Joana, só há um Deus que é o nosso Pai. E só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Então não importa se seu marido, na frente dos romanos, adora eles, na frente dos judeus, adora Jerusalém. O importante é que há só um Deus. E aquilo ainda continua dela, sim, mas ele não me compreende. Eu não tenho obrigação de impor dentro da minha casa aquilo que eu sei que é a verdade, aquilo que é o teu amor. E aí ele fala, os sãos não precisam de médico. Ou seja, ela como mulher de Cusa, ela precisava, através do seu amor, transformá-lo. Se ele já estivesse transformado, ele não ia precisar daquilo. Eles já estariam trabalhando juntos, mas não era o caso. A gente sabe que dentro das nossas ligações familiares existem desafios a serem transpostos. Como mãe, uma relação mãe e filho, esposa e marido, é necessário que a gente consiga fazer esse balanço. Então, muitas vezes a gente vê as dificuldades do nosso companheiro e se julga, às vezes, não, você não pode fazer isso. O poder é uma coisa, o dever é outra. Ele pode fazer, ele tem o livre-arbítrio dele. E você tem que usar o seu amor nesse processo de
aceitação e de transformação. Porque mais de transformar através de palavras que podem ser impostas, a transformação só é um caminho, que é esse caminho de Jesus. É o caminho do exemplo. Por mais que você queira que o outro se transforme, enquanto você continua cometendo os mesmos erros, aquilo não vai acontecer. É realmente necessário que você comece a fazer essa transformação dentro de você. E aí ele fala, quem vai ter mais dificuldade em estender a mão? É você ou seu esposo? E aí ela fala, realmente, o meu esposo. E ela dá um dos testemunhos mais lindos, porque depois desse encontro e de acompanhar o Cristo, ela fica ao lado do seu marido. O seu marido, chega um momento onde ele vai à falência, ele perde tudo, e aí ele desencarna e deixa ela com um filho pequeno. Nesse momento ela vai trabalhar, cuidando do filho de outras pessoas, que para muitos na época falavam, você não deve fazer isso. Mas ela sabia que ela precisava de um trabalho digno para sustentar o seu filho, e assim ela o faz. E aí no livro fala do desencarne dela, que aí ela é uma daquelas que morre no início, quando Roma começa a perseguir os cristãos. E ela está ao lado do filho. E aí fala-se que os guardas, no momento de final, que açoitam eles, chegam para ela e falam, abjura. Se abjuraste teu Cristo, eu te tiro daqui. O filho dela ao lado fala, mãe, abjure. E ela olha para o filho e fala, tu não sabes o que estás me pedindo. Porque eu sei que o verdadeiro caminho, o sacrifício que estamos fazendo agora não é nada perto do que ele passou. Tu não sabes o que falas. E quando o momento mais bonito que eu acho é que no momento que eles estão realmente, ela já está nos últimos tempos, um dos guardas fala, esse teu Cristo só ensinou vocês a morrerem? Só te ensinou a morrer, a fazer o sacrifício? E ela olha para ele e fala, não só isso, ele me ensinou a vos amar. Imagine a força de uma mulher, no momento de sua morte, olhar para o seu algoz no olho e falar, ele não me ensinou só a morrer, ele me ensinou a amar você, dentro da sua necessidade. Então, é uma mulher muito forte, é uma das encarnações de Joana de Ângeles. E eu acho que, apesar da Bíblia não mencionar muito, é uma figura importante também, dentro da história do Espiritismo e dentro dessa encarnação de Jesus. Ela também, dentro da sua posição social, ajudou bastante a Jesus a se promover dentro do Espiritismo. Então, vamos para Maria Madalena, uma das principais também. Alguns dos evangelhos apócrifos chamam ela a apóstola dos apóstolos. Né? A palavra apóstola não existia. Então, ela foi uma das que seguiram. Né? Dentro da Bíblia, fala Maria Madalena, o primeiro relato que fala dela é em Lucas, dizendo que dela foi retirado 7 espíritos, né? E aí é nessa passagem, Lucas capítulo 8, onde ele fala, e aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres, que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que os serviam com seus bens. Então, nessa passagem, é a primeira menção que faz de Maria Madalena na Bíblia. E aí, quando se fala, saíram 7 demônios, a gente sabe como espíritas, que na verdade provavelmente eram obsessores, que ele trabalhou com ela. Dentro do catolicismo há muitos questionamentos, porque essa passagem, ela vem logo depois de que Jesus uma prostituta que banha os pés de Jesus e os seca com seus cabelos. Então, muitos associavam Madalena também como uma prostituta. Dentro do livro Boa Nova, ele fala que ela realmente vivia de prazeres e que depois desse encontro com o Cristo, esses prazeres não mais a saciavam. As músicas, as festas, as grandes comilanças, aquilo já não mais a saciava. Aquilo realmente, o encontro com Jesus foi o que trouxe para ela um sentido que ela jamais imaginava que ela fosse encontrar. Né? E aí ele vai, ela acompanha ele realmente, de forma efetiva, ela vai até toda a parte do Calvário, ela está lá na frente, acompanhando ele. E imagine que naquela época,
com uma mulher, como é uma mulher que enfrentava já muito preconceito, e ele fala no livro Boa Nova que ela sempre, apesar de ter saído, ela sempre era tentada a voltar a essa vida de prazeres. Principalmente depois que o Cristo desencarnou, muitos continuavam tentando. E os apóstolos, apesar de seguirem o Cristo, ainda tinham certos conceitos cristalizados. Eles eram criados dentro daquela educação judia, onde existia essa diferenciação entre homens e mulheres, e muitos deles tiveram dificuldade em aceitar esse comportamento de Jesus, de tratar de forma igualitária. Então, Maria Madalena sofreu um pouco nesse sentido de não ser aceita pelos apóstolos, da mesma forma que foi pelo Cristo, e isso era natural. Se fala que hoje, com todo o conhecimento que a gente tem, se a gente conseguir mudar uma má tendência em uma encarnação, já a encarnação ganha uma. Imagine uma pessoa que que teve uma vida de erros, como todos nós temos, mas que era muito mal visto na época. Aí se converte e começa a seguir o Cristo, mas aqueles apóstolos que também estavam em processo de transformação, era muito mudar o tudo, né? Paulo mesmo, em suas cartas, ainda fala muito essa questão. Se fores à casa de um cristão, fale com o homem. Não é de bom gosto que fale com a mulher. Uma mulher cristã deve ser submissa ao seu marido. Isso são conceitos cristalizados que ele traz ainda dentro da sua formação judaica tradicional. E que não dá para você se desvencilhar. Então ainda tem muito disso no Novo Testamento, apesar que já bem menos do que tinha no Antigo. Então Maria, ela traz para a gente essa transformação e essa questão de continuar nessa fé, né? E ela é uma pessoa-chave porque, dentre de todas as pessoas que seguiam Cristo, foi a ela que ele escolheu para se revelar quando ele volta depois do seu desencarne. E aí é esse o momento, né? E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Por que ele escolheu ela? Em nenhum momento ela duvidou do que ela viu. Em nenhum momento ela duvidou. Apesar de que se fala, no momento que ela vê o Cristo, ela tenta se jogar aos seus pés. E ele fala, não me toque, pois ainda não fui ao Pai. Então, ela poderia ter pensado, pode ter sido uma alucinação, mas não, em nenhum momento ela duvidou. E no momento que ela fala para os apóstolos, eles duvidam. Tomé só acreditou no momento que o viu, como os outros também. Então, é muito importante ver o quanto essa figura, essa fé dela foi transformadora como um total. E aí o que se fala, né? Ela continuou seguindo o mestre, seguindo os conceitos de Cristo. Depois do desencarne, ela tentou acompanhar os apóstolos, nenhum deles aceitou que ela os acompanhasse. E aí ela continuou lá. E aí começou todas as questões religiosas, os embates. E ela ficou lá. E aí veio uma leva de leprosos de uma cidade buscando Jesus para se curar. E quando chegou lá, não tinha ninguém para recebê-los. E ela ali estava. Então ela reuniu aquele grupo de leprosos e começou a falar sobre Cristo. Começou a passar para eles a mensagem. E ao ver no rosto deles a alegria e o consolo que aquilo trazia, ela começou a ver que ali ela estava começando a se encontrar. Porque ela faz um encontro com Jesus, né? E aí ela fala, dentro do livro Boa Nova, nesse encontro, ela levanta a questão dela ser estéril. Porque ele fala de ser mãe. E aí ela chora e fala, mas eu nunca poderei ser mãe. E ele fala, o que tu achas que aos olhos de Deus é mais valioso só porque teve um de seu ventre ou aquela que tem os filhos do seu coração? E ali ela vê que ali nasce a mãe, Maria Madalena, de todos aqueles que necessitavam. E aí as autoridades da cidade vê aquela leva de leprosos e falam, não queremos vocês aqui. E ela decide acompanhá-los até o Vale dos Leprosos. Lá chegando, ela começa a ver que a sua pele, sempre tão bonita, começa a apresentar as primeiras manchas. E ela começa a ver que a doença também está se desenvolvendo. E ali ela vê que quando Jesus falou, o caminho é estreito, a porta é estreita. E ela viu que ela tinha que ir naquele caminho só. E ela segue ao lado deles, até que ela vê que já está nos momentos finais. E ela resolve ir até onde Maria está. Porque Maria, ela tem um reencontro com João, Maria de Nazaré. Ela reencontra com João depois que João já se estabelece em Éfeso.
ele volta para buscar Maria. E a gente sabe que Jesus teve irmãos. Naquele momento ele fala, tua mãe e teus irmãos estão aí. E ela foi com João para essa cidade. É lá onde ela se transforma no que chama-se de Mãe Santíssima, porque João consegue uma casa pequena longe de Éfeso, onde ele se aloca com ela. Só que a igreja cada vez demanda mais dele, então ele acaba ficando em Éfeso, e Maria, por ser a mãe de Cristo, começa a atrair uma leva também de doentes, mendigos, pessoas precisando, e ela, com seu amor, começa a acolher a todos, até o momento do seu desencarne. E Maria Madalena também segue essa mesma tendência. Ela abraça aqueles leprosos, segue com eles, e no momento do seu desencarne ela quer ir até lá. E aí no livro de Boa Nova fala que quando ela vai chegando perto, o seu corpo já não aguenta, e ela é acolhida por uma cristã, onde ela tem os seus últimos momentos, e aí Jesus fala, vem Maria, amaste muito, já podes vir. Então, são momentos assim que a gente vê o quanto foram importantes essas mulheres na história do Cristo, o quanto elas ajudaram esse homem, esse ser elevado, não posso categorizá-lo como homem, mas ajudaram ele nesse processo de transformação, desde que acolheram no seu ventre como Maria e o tiveram em seu coração. Mas mais do que isso, elas que trouxeram exemplo. E depois dessa, não foram somente essas mulheres que Jesus socorreu milhares de mulheres desamparadas, órfãos, doentes, né? E depois de Jesus, quantas outras dentro do cristianismo não conseguiram continuar a mensagem do Cristo através dos seus exemplos. A gente tem a Lídia de Tiara, Tecla de Icônio, Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa d'Ávila, tantas histórias, Clara de Assis, tantas mulheres que foram tocadas por esse espírito maravilhoso. Além disso, ainda tem as irmãs Fox, que foram essenciais no trabalho da codificação. Kardec era cercado de mulheres médias para fazer o seu trabalho, mulheres que tiveram acessibilidade e trabalharam nesse momento que o Consolador chegou ao mundo. Elas trabalharam de forma ardorosa, trabalharam de forma obstinada para trazer essa mensagem que é o Espiritismo para todos nós, né? O cristianismo primitivo, como foi falado, de fato é a primeira tentativa de tratar homens e mulheres dentro de igualdade. A gente sabe hoje, Dia Internacional da Mulher, já conquistamos tanto no último século, quando a gente pensa o que já aconteceu por serem mulheres, desde o direito ao voto, e hoje em dia até algumas feministas ainda lutando por causas não tão difíceis como antigamente, porque hoje as mulheres já são levadas a sério. Mas hoje em dia a gente ainda tem nossas lutas, temos tantas lutas a conseguir. Dentro de uma sociedade já considerada mais igualitária, as mulheres ainda recebem menos que os homens. Dentro de oportunidade de trabalho, foi interessante que eu li essa semana uma mulher pedindo desculpa a todas as mães que cruzaram o caminho dela enquanto ela era gerente e não tinha filhos. Porque ela fala, eu ia entrevistar uma pessoa, se eu soubesse que eu tinha filhos, os meus olhos já rolavam, porque eu falava, se tem filho, você não vai dar conta. E agora, como mãe, ela vê que todo aquele preconceito que ela trazia não é verdade. Como mãe, ganhamos habilidades fantásticas, habilidades de manejar. Foi o que ela falou, que eu achei interessante. Para uma mãe, você apresenta o projeto, ela diz na hora se vai ser possível ou não. Porque ela tem uma noção muito do tudo, né? E mesmo as mulheres que também respeitam aquelas que não querem ter filhos, mas tem ainda na sociedade várias lutas a serem reconhecidas. E não falo isso só de mulheres, são preconceitos. E para mim, preconceito é tudo. Não é gênero, não é cor, é tudo. É tudo que você fala, entendeu? Desde você julgar alguém por ter escolhido errado, não cabe a você. Cabe a você, se você pode ajudar, ajude. Se não pode ajudar, não atrapalhe. Não manda energia negativa. Então, que a gente possa, como espíritas, como os cristãos, tratar mulheres, homens, crianças, doentes, idosos, com síndrome, com dificuldades, tratar todos eles da forma que eles merecem, que é respeito, dignidade, e que isso possa ser realmente o nosso lema, né? Fora da caridade não há salvação, e não há caridade maior do que aceitar o outro dentro das suas limitações, dentro do que ele ainda pode nos oferecer, sem exigir dele que ele seja mais do que ele pode naquele momento. No momento que a gente dá as condições para que
aquele espírito possa crescer, possa evoluir como irmãos em Cristo, não tem nada que possamos fazer de melhor. É dar essas oportunidades, na verdade. E eu queria só a frase que eu achei muito interessante, que também foi no livro no Jesus no Mar, que ele fala que não existe sexos opostos, mas complementares. Que a gente possa, como irmãos, complementar um ao outro, nos dando as mãos e nos ajudando nesse caminho que todos nós estamos traçando da nossa evolução. E que essas mulheres possam ser exemplos, que a sua força, a sua determinação, a sua coragem, em cima de todas as dificuldades, que elas sejam um exemplo para nossas vidas, para nossas escolhas. Na hora que a gente pensa que o nosso problema é maior do que o que a gente aguenta, na hora que a gente fraqueja e pensa que às vezes é tão mais difícil, tão mais fácil, né, fraquejar para cometer o mesmo erro, que a gente possa se lembrar dessas precursoras do cristianismo que nos trouxeram tanta luz e um exemplo tão maravilhoso. E pronto, já acabei. Agora o Marcos pode ver. Where are you going? Posso? Obrigado, Denise. Linda palestra, linda história. E essa é a ideia da gente estudar um pouquinho o Evangelho e desmistificar um pouco essa história de que espírita não estuda a Bíblia, de que espírita não estuda o Evangelho, o Novo Testamento, de que é difícil a gente entender a Bíblia ou o Novo Testamento, porque é cheio de parábolas e de figuras. Quantas histórias lindas a gente viu aqui, quanto ensinamento profundo. Acho que a dificuldade é que a gente não quer, como a mulher hemorrágica, né? Que tinha uma vontade tamanha de ser curada e tinha o merecimento de ser curada e ela foi curada por isso. A gente às vezes não consegue entender e não aprende porque a gente não quer, falta vontade. Então essa é a ideia desse mês. Eu acho que a Denise foi muito feliz em trazer pra gente esses trechos e a gente pode ainda ler do jeito que está na Bíblia, do jeito que a gente pode abrir em casa e entender. Por isso que a gente pode perceber que Jesus ele não veio fundar uma religião que acaba criando aquele grupinho que exclui as outras pessoas. Não, ele trouxe uma verdade universal pra gente. Que não importa se a gente é evangélico, se é católico, se é protestante, se é espírita, é como o Gandhi falou, né? Se a gente perdesse todas as obras lá dos hindus ou do mundo e tivesse o Sermão da Montanha, a gente teria o conhecimento suficiente para retomar a nossa vida espiritual com sucesso, para conseguir nos melhorar. A gente não perderia nada. Então essa é a ideia desses estudos e acho que foi muito bom pra gente, né? Alguém tem alguma pergunta, comentário? Pessoal da internet, agradecer aí o Edson, a Nádia, o Paulo, a Sandro, o Jô, o Tiago, o Wanderson, a Ekaterine e a Catarina. Abraço para todos vocês. Muita gente na internet hoje. A gente pode perceber o quanto essa ferramenta é útil para nós, né? Algum comentário, nenhuma pergunta aí, Lívia? Não, todo mundo falando que você deu uma linda palestra. Muito obrigada. Muito bem. Lembrando a todos que no nosso canal do YouTube tem uma palestra só sobre a Joana de Cusa, sobre a história dessa. Você levantou a mão? Não? Tem uma palestra sobre a Joana de Cusa. Quem quer saber um pouco mais da história de Joana de Cusa? E uma das coisas que a D tocou aqui, justamente na questão da mulher hemorrágica, são muitas vezes as doenças, né? O porquê das doenças. E a gente pode perceber no nosso dia a dia quanto a gente sofre por anos e desencarna em tremendo sofrimento, mas ainda se rebelando contra a doença. E ontem nós estávamos assistindo algumas palestras lá da Flórida, que está tendo um seminário espírita lá, fantástico. E uma das palestras falou justamente sobre isso, sobre a cura. Que as doenças, na verdade, elas vêm nos trazer um lembrete de que algo precisa mudar em nós, né? E a gente se rebela contra as doenças. Eu acho que quando a gente está doente, a gente precisa se perguntar o que é que está causando essa doença em mim. E é nós que temos essa vontade
de eliminar a causa dessa doença que é no espírito. Todos nós somos doentes espiritualmente falando. E nós estamos aqui para nos curar. E as doenças do corpo nada mais são do que manifestações da doença espiritual que nós temos. Então, quando a gente se rebela contra a doença, quando a gente não aceita, né, isso só prolonga. A gente não quer ver quem nós somos, os defeitos, as dificuldades que nós temos dentro de nós. Então a gente pode ver quando Jesus fala, a tua fé te curou, é que a vontade daquela mulher se curou. Ela entendeu, ela se modificou. E esse é o papel nosso. Então são ensinamentos que estão lá no Evangelho. Nós aqui não paramos para ler, refletir, meditar e procurar colocar em prática, como a gente estudou no domingo passado, né? Então assim, são lindos ensinamentos. Maria Madalena, por exemplo, né? A gente pode ver a dificuldade dos apóstolos, dos discípulos, né, em aceitar ela, em aceitar Mateus, que era um tax collector, em aceitar Maria Madalena, que era uma prostituta. E a gente muitas vezes se questiona, mas como é que tem tanta dificuldade dentro da casa espírita? Dentro das igrejas, como é que tem tanta, às vezes, fofoca, intriga, as pessoas não se entendem? Poxa, é uma casa espírita. Gente, os apóstolos que estavam lá convivendo com Jesus, um criticava o outro. Eles criticavam até Jesus. O que a gente vai esperar? Então nós estamos todos, não tem ninguém especial, puro e perfeito na casa espírita, nas outras igrejas. Nós estamos todos juntos em processo de evolução. Então, estudando o Evangelho, a gente pode perceber isso. E isso nos ajuda a ter um pouquinho mais de misericórdia, de tolerância, de paciência com os nossos irmãos aqui da casa espírita, da Igreja Católica, quem não tem religião, etc. Né? Então, assim, é um manancial de conhecimento para nós que é impressionante. E todo esse conhecimento não vale nada se a gente deixar aqui, né? A gente tem que trazer para o nosso coração e trazer mudanças para cada um de nós. Eu acho importante também lembrar que a Bíblia, o Gospel, According to Spirit, quando você lê, cada vez que você lê a mesma passagem, parece que você vai ver de uma forma mais ampla. Cada vez você vai percebendo de uma forma mais profunda. Então, as pessoas que fazem Evangelho no Lar, que é um momento muito importante, às vezes você volta, mesma lição, e diz, mas já li esse livro todo, já fiz Evangelho, não sei quanto tempo, mas não vou fazer, mas porque não tem mais nada novo, sempre tem. Se você abre o seu coração para querer ver, com os olhos de ver, como se fala, você vai ver que essas histórias, assim, é um livro de cabeceira, que você deve, todo dia, ler uma partezinha, e aí você vai ver que aquilo traz um sentido, e aquilo lhe alimenta de uma forma que é água viva. Todos esses livros, eles são a água viva, que Jesus Santo falou. Às vezes a gente até evita de ler para criança, porque acha que a criança não entende, né? Você vê, são histórias. A gente é que precisa adequar a linguagem e passar isso para os nossos filhos, porque se a gente deixar os nossos filhos à mercê das escolas, estão perdidos. Porque as escolas, as universidades, elas vão educar o cérebro. Quem é que vai educar o coração? O daycare? Ninguém vai. O só vizinho, agora, o amigo, né? 2015, é que eles estão começando a ver que a educação moral, a educação que eles chamam emocional, é tão importante quanto a intelectual. Então, algumas escolas já começam, não nesse sentido de religião, mas no sentido mais de ter uma educação emocional, das crianças começarem a descobrir o que é que elas estão sentindo, a verbalizar aquilo que as incomoda. Isso já começa a trazer, porque é o seu encontro com você, eles começando a estimular isso. A gente está em 2015, só agora isso está sendo trazido de uma forma. Jesus falou disso, mais de 2000 anos. Então, imagina o quanto de conteúdo não tem ali pra gente, para os nossos filhos, que a gente possa usar essas oportunidades para educá-los. Eles são curiosos. O Theo tem 2, mas tudo dele é book. Ele senta no meu colo e ele quer ler história. Eles têm a curiosidade nesse período da infância, que é muito importante. Então, que a gente possa estimulá-los a trazer essa curiosidade para as coisas boas. Porque na hora que eles precisarem fazer as próprias escolhas, eles vão ter uma base sólida. E isso é o mais importante. E só para encerrar, a Denise falou uma coisa muito importante, que infelizmente existe sim muita gente que acha que o Evangelho está ultrapassado. Que é uma linguagem antiquada, que já não dá mais para a gente viver, a gente tem que atualizar, a época é outra. Com certeza a época é outra. Mas é o que a gente estava discutindo semana passada aqui, né?
E o Dr. Haroldo Dutra Dias fala muito disso, que não é o evangelho que tem que ser atualizado, é nós que temos que nos transportar para aquela época e deixar de lado o nosso intelectualismo, deixar de lado as teologias que tem por aí e buscar aquele cristianismo puro, porque aquele cristianismo puro ele é válido em todas as épocas da humanidade. Então não há problema com o evangelho, o problema somos nós, a nossa interpretação, o nosso entendimento, o nosso intelectualismo que está lá em cima, enquanto a nossa moral, né? Moral a gente entende a nossa resignação, a nossa aceitação das nossas imperfeições, ainda está lá embaixo. Essa é a dificuldade. Então o Haroldo mesmo fala assim que a gente pode falar que o evangelho talvez esteja ultrapassado o dia que a humanidade inteira viveu o evangelho. Nós estamos muito longe disso ainda, né? Dê, muito obrigado, querido. Obrigado. Obrigada. Por favor. Nós vamos agora passar para a última parte da nossa reunião, que é justamente os passes para as crianças. Tereza, você pede pro Márcio vir com os meninos?